Então, quarta-feira nós estudamos sobre função e lei de formação, tá? Nós vimos que função é uma relação existente entre os elementos de dois conjuntos. Ai, minha tela não tá indo, né, gente? Espera aí, deixa eu arrumar. Tá aparecendo para vocês agora? Pessoal, a tela tá aparecendo para vocês? Preciso que vocês falem junto comigo aqui, gente, no chat. A tela tá aparecendo ou não para vocês? Bom, depois que vocês me responderem, a gente continua. Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Tá aparecendo tudo certinho aí? Bom, não sei o que tá acontecendo, que ninguém tá me respondendo. Deixa eu ver se tá tudo certo. Ok, vamos continuar então, gente. Não, eu ia perguntar se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir certinho. Vamos fazer uma revisão rápida e continuar o nosso assunto sobre função. A gente viu que função é uma relação existente entre os elementos de dois conjuntos. Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B, de tal maneira que cada elemento de A está associado a um único elemento de B, tá? Então, todos os elementos do conjunto A têm que ter o seu correspondente nos elementos do conjunto B. A gente viu isso até desenhando na lousa, né? Toda função, então, tem a sua lei de formação. O exemplo que a gente viu nesses dois conjuntos, A e B,
é que todos os elementos do conjunto A têm um correspondente nos elementos do conjunto B, sendo que a lei de formação dessa função dos elementos B é nada mais, nada menos que os elementos A mais 1. Por exemplo, 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. 6 mais 1, 7. 8 mais 1, 9. Então, gente, se todos os elementos do conjunto A têm um correspondente no conjunto B, significa que é uma função, tá? E para descobrir a lei de formação, que é o que faz existir uma função, a gente tem que analisar o correspondente de cada elemento. Aqui eu vi que aumentou 1. Então, significa que os elementos de B é A mais 1. Certo? Aqui nós vimos também que eu tenho os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, tá? Sendo que a função ela é dada para o elemento 1, eu tenho um correspondente 5 no conjunto B. Já aqui, ó, o elemento x, eu tenho um correspondente em y, que é 3 no conjunto B. Então, gente, ó, o que eu quero que vocês relembrem é que a gente conversou sobre pares ordenados. O que é isso? É a localização do meu ponto, de algum ponto, num gráfico, que a gente chama de plano cartesiano. Então, aqui, ó, o primeiro número sempre é representado por x. O segundo número é sempre o y, tá? Então, aqui no conjunto A, eu tenho todos os elementos são chamados de x, e no conjunto B, todos os elementos são chamados de y. Então, eu tenho 1 e x, que corresponde a 5 em y. Então, eu tenho x em A, que corresponde a 3 em B, né? Tenho 5 em A, que corresponde a 8 em B. E eu tenho 6 no conjunto A, que corresponde a 4 no conjunto B. Sendo que todos eles têm um correspondente. Então, tudo isso aqui é uma função. Gente, ele falou no exercício aqui que os elementos do conjunto A é 1, 5, 6 e 9. Qual que é o único elemento que está faltando aqui? É o 9. Então, o 9 é o correspondente em 3, tá? No conjunto B. É isso que ele está perguntando no exercício. Ele quer saber o valor de x. A própria resposta já estava na pergunta. Tá? A gente viu esse aqui também. Dados os conjuntos A igual a menos 3, menos 1, 0, 1 e 3, e B, menos 4, menos 2, 0, 1, 2, 8. Se pensarmos na associação de A para B, de modo que cada elemento de A se relacione com um elemento de B, que é o seu dobro, teremos uma função. Então, ó, a gente fez esse exercício também na lousa, estou só retomando. Vamos testar se todos os elementos de A têm um correspondente em B. Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente substituindo. Ele falou que todos os elementos de B é o dobro de A. Vamos ver se isso é verdade? Se eu substituir aqui, ó, eu tenho 2 vezes menos 3. Tem que dar menos 6. Eu tenho menos 6 aqui? Não. Então, eu já tenho um elemento que não tem correspondente no conjunto B. Vamos substituir 2 vezes menos 1. Tem que dar menos 2. Aí ele tem um correspondente, ó. O 0, vamos substituir. 2 vezes 0, 0. Tem correspondente em 0 no conjunto B. 2 vezes 1.
dá 2. Tem um correspondente 2 no conjunto B. E 2 vezes 3 tem que dar 6, mas não tem um correspondente no conjunto B. Então, gente, essa relação aqui não é uma função, porque sobrou esse menos 3 e o 3. E não poderia sobrar elementos no conjunto A. Quando sobra no conjunto B, não tem problema. O problema é quando sobra no conjunto A. Aí não é considerado função, tá? Outro exercício, o último que a gente viu, foi esse aqui da produção de bolos e dos preços dos bolos, tá? Ele fala para a gente observar essa tabela, que tem a quantidade de bolos e os preços. E ele pergunta se isso aqui é uma função e se sim, qual é a lei de formação. A gente viu em sala que cada elemento do conjunto de bolos tem um correspondente no conjunto de preços. Aqui, ó, 1 corresponde a 9, 2 bolos corresponde a R$18, 3 bolos corresponde a R$27, 4 bolos corresponde a R$36, 5 bolos corresponde a R$45. Então, é uma função? Sim, né? Porque todos os elementos do conjunto bolos têm um correspondente no conjunto preço. E ele pergunta a lei de formação. A lei de formação, gente, dá pra gente perceber a lei de formação aqui, ó, que é bolos vezes 9. Por quê? O preço varia conforme a quantidade de bolos. Se a gente substituir, por exemplo, aqui, ó, a quantidade de 2 bolos vai ficar 2 vezes 9, que dá 18. Se a gente substituir 3 bolos, vai ficar 3 vezes 9, que dá 27. 4 vezes 9 dá 36. 5 vezes 9 dá 45. Então, a lei de formação é o número de bolos vezes 9. Esse aqui eu não lembro se deu tempo da gente fazer em sala, mas eu acho que a gente fez sim. Alguma dúvida até aqui, gente? Ok. Ó, ele falou para a gente observar os dados da tabela. Eu tenho as linhas, linha 1, linha 2, e os elementos. Ele pergunta se isso é uma função e qual é a lei de formação. A gente viu que sempre que tiver um correspondente, significa que é uma função. Aqui, todos os elementos da linha 1 possuem um correspondente na linha 2. Então, sim, é uma função. E qual é a lei de formação dessa função? A lei de formação dessa função é que todos os elementos da linha 2 é nada mais, nada menos do que a soma dos elementos da linha 1 por 5. Então, menos 2 mais 5 dá 3. Menos 1 mais 5 dá 4. 0 mais 5 dá 5. 1 mais 5 dá 6. 2 mais 5 dá 7. 3 mais 5 dá 8. Então, a gente já descobriu que sim, é uma função. E a lei de formação é que linha 2 é igual a linha 1 mais 5. Esse é um pouquinho mais difícil. Não é tão óbvio assim para a gente sacar, né? Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho. Esse eu acho que não deu tempo da gente fazer. Esse não tinha dado tempo da gente fazer em sala. Ele fala assim, ó. A vazão de uma torneira aberta em relação ao tempo está indicada no quadro. Vazão, gente, é escapar, né? Sair. A água, né? A partir da observação dos dados numéricos disponibilizados no quadro, é possível concluir se a relação entre eles é uma função? Se sim, qual é a lei de formação? Então, eu tenho tempo em minutos e a vazão aí da água pela torneira em litros. Em 1 minuto, tem uma vazão de 2 litros de água. Em 5 minutos, de 10 litros de água.
em 10 minutos de 20 litros de água e em 20 minutos de 40 litros de água. Tá? Então, sim, é uma função, porque a cada tempo, em minutos aqui, eu tenho um correspondente de vazão em litros, tá? Então, sim, é uma função. E a gente pode perceber que essa vazão aqui, ó, a lei de formação, é a vazão igual a 2 vezes o tempo. Por quê? Se a gente substituir aqui, ó, o tempo 2 vezes 1 minuto, a gente obtém 2 vezes 1, 2. A gente obtém a vazão igual a 2. Se a gente substituir aqui, ó, 2 vezes 5, fica 10. A gente obtém uma vazão de 10. E se a gente substituir aqui, ó, 2 vezes 10, a gente obtém uma vazão de 20. E 2 vezes 20, a gente obtém uma vazão de 40. A lei de formação, então, é a vazão igual a 2 vezes o tempo, tá? Gente, a revisão dessa aula aqui contemplou a habilidade EF09, MA06, que é compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. As duas variáveis que a gente viu aqui, a gente sempre está trabalhando com duas variáveis, né? Linhas, elementos, tempo, vazão, bolos e preços, mas no geral é sempre sobre x e y, tá? Então, os objetivos são de reconhecer uma relação entre duas grandezas como função, né? Lembra que eu coloquei até para vocês na lousa que f de x sempre vai ser igual a y. Essa é a definição de função. Para cada valor que eu colocar de x, eu vou obter um valor em y. A definição de função é que para todos os valores que eu tiver em um conjunto A, eu tenho que ter um correspondente no conjunto B. O resumo da ópera toda é o quê? Para todo valor de x, eu tenho um correspondente em y, ok? E o de identificar uma função a partir da relação entre duas grandezas, escritas por meio da sua representação numérica, que foi a lei de formação, que a gente achou de todos os exercícios. Dúvidas nessa primeira parte da aula, galerinha? Deu para entender? A hora de perguntar é agora. Qualquer coisa a gente volta. Tô olhando aqui o chat. Bom, ninguém falou nada, acho que não tem dúvidas, né? Vamos pro próximo, então. Agora nós iremos ver funções e gráficos. A habilidade é a mesma, é a EF09MA06. Gente, vocês vão perceber que as nossas aulas sempre estão de acordo com as aulas do Centro de Mídias, que estão sempre de acordo com a apostila de vocês, Aprender Sempre, do terceiro bimestre. Vocês, infelizmente, ainda não receberam, mas a gente já está adiantando o conteúdo para não ficar atrasado, tá? Então, nós temos o quê?
vamos falar um pouquinho sobre domínio, contradomínio e imagem. A função é a relação entre dois conjuntos A e B, em que cada elemento do conjunto A se associa a um único elemento do conjunto B. O conjunto A recebe nome de domínio. O conjunto B é o contradomínio. Então, gente, ó, presta atenção, eu vou voltar aqui rapidinho. Cadê o outro slide? Todos esses elementos do conjunto A, gente, é chamado de domínio. E todos os elementos do conjunto B é chamado de contradomínio. Guardem isso, anotem no caderno. É importante. Todos os elementos de A é chamado de X, é o domínio. Todos os elementos de B é chamado de Y, né? Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. É o contradomínio, tá? Não esqueçam disso. E cada elemento do conjunto A se associa a um único elemento do conjunto B. A gente já está careca de ver isso, né? E ainda tem um subconjunto do contradomínio formado apenas pelos elementos que estão associados aos elementos do domínio A. Recebe o nome de conjunto imagem. Calma que a gente vai ver direitinho o que é esse conjunto imagem. Vamos para o exemplo 1. Oi, Vitor, sim, tá tendo aula. Você tá na escola? Beleza, então você vai acompanhando aqui com a gente, tá? O comecinho da aula que você perdeu, depois eu te passo o vídeo no YouTube, tá bom? Eu fiz uma revisão do que a gente viu na aula presencial quarta-feira. Pessoal, então vamos para o exemplo 1. Olha só, seja a função f de x igual a x ao quadrado, né, x elevado a 2, mais 1. Os elementos do domínio se associam aos elementos do contradomínio. O que isso significa? Que os elementos de x se associam a y. Gente, esse x ao quadrado mais 1 seria o meu y, tá? Então, para cada valor que eu colocar em x, eu vou obter um valor em y, tá? Para cada valor de x tem um correspondente em y. Essa é a definição de função, tá? Eu vou repetir sempre, vocês vão ficar carecas de saber disso. E aí, a lei de formação não é nada mais, nada menos do que a própria função, tá? Ele pergunta assim, determine a imagem de cada valor do domínio. Vamos lá, ele deu a função x ao quadrado mais 1. Ele quer saber a correspondente em y. Qual que vai ser o valor de y? Como que eu faço isso, professora? Basta eu substituir, tá vendo que aqui na tabelinha eu tenho alguns valores de x? Basta eu substituir esses valores de x na minha função, para eu saber qual é o valor de y. Lembrando que f de x é sempre igual a y. Para cada valor que eu colocar em f de x, eu vou obter um valor em y. Vamos substituir, então, menos 1 no lugar de x. F de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado mais 1. Olha aqui, ó, menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 aí
ao quadrado, gente, é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1, né? E copio o mais 1 aqui, ó. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1, 1. Então, fica 1 mais 1, que é igual a 2. Vamos substituir agora o zero no lugar do x. 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado é a mesma coisa que 0 vezes 0. Copio o mais 1. 0 vezes 0 é 0, né? 0 mais 1 é 1. E agora iremos substituir o 1 no lugar do x. F de 1 é igual a 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1. Mais, copio mais 1 de novo. 1 vezes 1 é 1. Mais 1 vai dar 2, certo? Então, a gente achou, gente, que a imagem dessa função tem os valores de 1 e de 2, tá? Para os valores de x igual a menos 1, 0 e 1, eu encontrei valores de y igual a 2, 1 e 2. Certo, galera? Deu para entender esse exercício? Eu volto qualquer coisa. O que eu fiz aqui? Todos os valores de x eu substituí na minha função para encontrar os valores de y, que foi 2, 1 e 2. Esses valores 2, 1 e 2 é também chamado de imagem, tá? Somente substituímos os valores de x na função para encontrar os valores de y, sendo que esses valores são chamados de conjunto imagem, os valores de y, tá? É o 2, o 1 e o 2. Então, vamos para o próximo. Então, aqui deu para a gente perceber que para cada valor de x, eu obtive um valor em y. Por quê? F de x aqui, ó, é a mesma coisa que y. É um outro jeito de escrever, tá, gente? A definição eu coloquei para vocês na lousa. Definição de função é f de x igual a y. Para cada valor que eu colocar de x na minha função, eu vou obter um valor em y. Essa é a definição de função, certo? Vamos aqui para a atividade 1 do livro que vocês ainda vão receber, tá? A expressão f de x igual a x ao quadrado é uma função. Os elementos do domínio se associam aos elementos do contradomínio por meio dessa lei da formação. Sendo assim, determine a imagem de cada valor do domínio. Ele está pedindo a mesma coisa que a gente fez no outro exercício, só que aqui é uma outra função. É somente x ao quadrado. Vamos substituir os valores de x na função. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2. Vamos substituir na função? Vamos obter menos 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Menos com menos é mais, e 2 vezes 2 dá 4. Aqui, gente, 0 ao quadrado, a gente sabe que é 0. E 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. E isso dá igual a 9. Lembrando, gente, que esses valores que ele coloca aqui na tabela pra gente de x são valores quaisquer. Eu poderia pôr 1, 2, 3. Eu escolho os valores que eu quero pôr. Tudo bem? Ah, esse exercício é legal.
Agora ele vai para o exemplo 2, ó. Para cada figura, responda se elas representam uma função e por quê, e para determinar o domínio, contradomínio e a imagem. Gente, vamos lá. O gráfico, esse aqui, esse primeiro gráfico. Para cada valor que eu tenho em x, lembrando, ó, quarta-feira eu expliquei para vocês o que é plano cartesiano. Plano cartesiano é onde eu vou ter o gráfico, né? Então eu tenho um eixo deitado, que é o eixo x, chamado de eixo das abscissas, e eu tenho o eixo em pé, que é o eixo y, chamado de eixo das ordenadas, tá? Eu falei sobre isso com vocês para explicar o que era par ordenado. Acho que não tem aqui, ó. Mas era para explicar que a localização de um ponto no gráfico. Eu sempre coloco o valor de x, depois o valor de y entre parênteses. Vocês se lembram, né? Então, ó, esse gráfico aqui, gente, é um gráfico um pouquinho diferente, mas a gente pode notar que para cada valor que eu tiver em x, eu vou obter um valor em y. Então, olha aqui, ó, o gráfico ele acaba representando sim uma função, porque cada valor de x associa-se a um único valor em y. Tá vendo que aqui em y eu só tenho um ponto? Então, todos os valores em x correspondem a um único valor em y. Então, é considerado uma função, porque todos os valores de x têm um correspondente em y. Não sobrou nenhum elemento em x, tá? O domínio aqui, gente, é todos os valores em x. Então, é infinito, né? São todos os números reais. Por isso que aqui está escrito R. São todos os números reais. E o contradomínio é todos os números reais que estão em y. Porque o contradomínio são os valores em y. Lembra que eu falei? Domínio são todos os valores em x, contradomínio são todos os valores em y. E isso é infinito, e isso aqui também é infinito. Então, a gente chama de números reais. Tá? Já a imagem... Aí sumiu minha setinha. Já a imagem corresponde aos elementos da ordenada menores ou iguais ao valor associado. O que isso significa? Que conjunto imagem corresponde ao valor de y ou valores menores de y. Já que nesse outro gráfico esquisitinho, né? Ele coloca de propósito esses gráficos aqui para tentar confundir. Mas olha só, aqui dá para a gente notar, presta atenção agora, aqui dá para a gente notar que para cada valor em x, para cada valor em x, eu obtenho mais de um valor em y. Olha aqui, ó. Aqui eu obtive esse valor em y, aqui eu obtive esse valor em y. Isso não existe, gente. Então, o que eu quero concluir com vocês? Se não é uma função, não vai ter domínio, nem contradomínio e nem imagem. Só vai ter domínio, contradomínio e imagem quando for considerada uma função. Então, vamos relembrar. É função
quando todos os elementos de x possuem um correspondente em y. Todos os elementos de x são chamados de domínio. Todos os elementos em y são chamados de contradomínio. A imagem são os valores aí correspondentes do contradomínio da função. Nesse caso é esse ponto aqui, ó. Já nesse gráfico de baixo não tem nem domínio, nem contradomínio, nem imagem, porque não é considerado função. Ah, professora, mas eu notei uma coisa estranha. Deixa eu comentar isso com vocês. Olha só, vocês perceberam que nesse primeiro gráfico, todos os valores de x podem ter um único correspondente em y, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Todos os valores de x podem ter correspondente em um único número aqui do conjunto B, em y. E ele continua sendo considerado função. Por que isso? Porque todos os elementos de x possuem um correspondente em y, mesmo que seja igual para todos. Só que não é considerado função se eu tiver para um valor em x mais de um valor em y. Aí não pode ser considerado função. Então, se eu tiver aqui, ó, para o 2, por exemplo, se o 2 aqui corresponder tanto a 3 quanto a 5, não vai ser considerado função. Não pode. É isso que aconteceu nesse gráfico aqui de baixo. A gente viu que para um valor de x, ele tem esse valor aqui em y e esse aqui valor em y. Certo? Ó. Então, isso não pode acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado nessa parte, tá? Essa parte confunde muito em prova. Confunde bastante os alunos, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, vários valores de x pode ter um único correspondente em y. Só que os valores em x não pode ter mais de um valor em y. É isso, tá? Eu vou sempre estar frisando isso para vocês. Nesse outro aqui, ele também pergunta se são consideradas funções esses gráficos e qual é o domínio, contradomínio e a imagem. Vamos prestar atenção aqui agora, ó. O gráfico representa uma função. Ele está perguntando desse aqui, ó. Esse gráfico esquisitinho. Ele acaba sendo uma função, tá? Porque para cada valor aqui em x, eu tenho um valor em y, tá? Para cada valor em x, eu tenho um valor em y. Para cada valor em x, eu tenho um valor em y. É a localização de cada ponto aqui do gráfico, ó. Para cada valor em x, eu tenho um valor em y. Para cada valor em x, eu tenho um valor em y. Então, sim, é considerado função. O domínio é sempre todos os números de x. O contradomínio é sempre todos os números de y. E a imagem são os elementos da ordenada maiores ou iguais ao menor valor associado. Então, a imagem vai ser a associação aqui dos elementos no contradomínio, tá? Esse outro gráfico, ele é parecido com esse aqui, né? Ele só está invertido. Então, ele não é considerado função. Não tem domínio, nem contradomínio, nem imagem. Já esses outros dois gráficos,
dá para a gente analisar melhor, né? Tá mais fácil de visualizar. Esse aqui representa uma função, tá? Por quê? Para cada valor de x, eu vou ter um único valor em y. Tá vendo que tá cortando aqui, ó? Então, para cada valor de x, eu tenho um valor em y. Para cada valor de x, eu vou obter um único valor em y, que é esse ponto aqui, ó. Tá? Então, domínio é todos os elementos de x, contradomínio é todos os elementos em y, e a imagem são os elementos correspondentes aqui do contradomínio, que vai ser, no caso, todos os números no eixo das ordenadas, aqui no eixo y. Já esse aqui de baixo, ele fala que o gráfico representa uma função sim. Por quê? Para cada valor de x, eu tenho um único valor em y. Esse é mais fácil de visualizar, né? Para cada valor em x, eu obtenho um único valor em y, tá? Então, é considerado função sim. O domínio são todos os valores em x, o contradomínio são todos os valores em y, e a imagem é o conjunto dos números reais, que é nada mais, nada menos do que os correspondentes aí do contradomínio. Para finalizar, esse é o último, nós temos que esse gráfico aqui não é considerado função. Por quê? Existem valores em x associados a mais de um valor em y. Então, por exemplo, aqui, esse valor em x tem esse valor em y, esse valor em y, esse valor em y, infinito. Tá vendo que aqui vai infinito para cima e para baixo? Lembra que eu falei para vocês? Eu falei aqui para vocês que quando o valor de x tem mais de um valor em y, não é considerado função. É o mesmo caso aqui. Então, se não é considerado função, não vai ter nem domínio, nem contradomínio, nem imagem. Esse aqui, gente, é a mesma coisa. Não vai ser considerado função, porque se eu pegar aqui os valores de x, ó, eu vou ter um valor em y e outro valor em y. Olha aqui, ó. Se eu pegar esse elemento x aqui, ó, eu vou ter um valor em y e outro valor em y aqui em cima. Isso não pode acontecer. Se não é considerado função, não tem domínio, nem contradomínio, nem a imagem. Gente, as habilidades que nós trabalhamos foram as mesmas da primeira parte da nossa aula, que a gente fez a revisão. Vocês têm alguma dúvida? Quem está na sala aí de professor com vocês, pessoal? Quem que está na sala presente com vocês, presencialmente aí? No seu caso, Vitor, você está em casa, você não sabe quem que está lá, né? Cauã, Wesley, quem é o professor que está acompanhando vocês aí em sala? Ah, beleza. Obrigada, Larissa. Agradece o professor Wilson para mim, tá? Por ele estar acompanhando vocês. Agora que nós acabamos a parte teórica e os exemplos, a gente já viu bastante conteúdo já. Esse conteúdo não é um conteúdo fácil, porque confunde bastante e a gente vai retomar ele na quarta-feira que vem, tá?
Eu vou deixar esse tempinho para vocês fazerem o CAED lá na sala da informática, tá? E as tarefas do centro de mídias, porque eu fui conferir lá na sede e vocês não estão fazendo e vale nota para o terceiro bimestre, é obrigatório. Avisem então, por favor, o professor Wilson que agora vocês vão se encaminhar para a informática para colocar em dia as sequências didáticas lá da plataforma CAED e as tarefas do centro de mídias. Tudo bem, pessoal? Deem um ok aqui para mim no chat, porque eu não consigo ver vocês. Obrigada, Larissa. Por favor, avisa o pessoal para se encaminhar para a informática. Vitor, por favor, converse com o seu tutor. Você sabe qual professor é seu tutor? Fala com a professora Monique porque você precisa acessar essas plataformas, tá? Tanto as tarefas que tem aqui no aplicativo, que você já está mexendo nele, dá para colocar em dia, quanto na plataforma CAED, que é no site lá da sede, onde você vê suas notas. Precisa estar colocando tudo isso em dia, tá? Fala com ela. Se deixar tudo para o final do bimestre, vai virar uma bola de neve. Então, desde já eu estou cedendo uma parte da aula para vocês colocarem isso em dia. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor Wilson. E eu aguardo vocês aí na quarta-feira que vem. Qualquer coisa, estou disponível no grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas, tá? Um beijo. Obrigado, gente.